dia! Nós estamos encerrando mais uma semana, hoje é sexta-feira, né? Nosso último dia letivo da semana. E aí, como foram as atividades durante essa semana? Conseguiram realizar todas sem grandes dificuldades? Espero que sim. Como a Pro sempre fala, quando tiver alguma dificuldade, alguma atividade que vocês não conseguirem responder assim com tanta facilidade, que ficar em dúvida, pode procurar a Pro, que a Pro vai auxiliar, vai tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então vamos lá. Ontem nós trabalhamos com geografia. Em geografia, nós estamos estudando os diferentes tipos de escola. Ontem nós aprendemos sobre a estrutura de uma escola, o que tem no seu interior, não é? O mobiliário que tem, os compartimentos ou os cômodos que tem, as pessoas que transitam, que trabalham, né, os profissionais, e também um pouco sobre a acessibilidade, porque a nossa atividade também falava sobre isso, não é? Então vamos lá. Espero que tenham realizado a atividade para casa, tá bom? Que agora nós vamos corrigi-la. Abram os livros aí da página 84 de Geografia para acompanhar a leitura e a correção dessa atividade. Na página 84 e 85 tem algumas questões, não é? A respeito sobre essa imagem que temos aqui, olha na página 82 e na página 83. Que é a imagem que mostra a escola, não é? O interior escolar, os seus compartimentos ou cômodos, as pessoas que estão frequentando, os alunos, professores, os demais profissionais, não é? E mostra também toda a estrutura interior dessa escola. Na primeira questão dizia o seguinte: observe a cena das páginas 82 e 83, assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Em seguida, reescreva as frases falsas, corrigindo-as. A. O prédio da escola tem 4 andares. Verdadeiro ou falso? Observando aqui a escola. Ela possui 4 andares? Vamos verificar? Temos 1, 2, 3 andares, não é? Então, não são 4 andares, são 3. Essa primeira frase aqui é falsa. Não possui 4 andares. Letra B. Na parte interna do prédio existem salas de aula, biblioteca, cantina, sala de informática, sala dos professores, secretaria, escadas e banheiros. Verdadeiro ou falso? Possui tudo isso aqui? Vamos ver? Possui sim salas de aula, biblioteca, cantina, sala de informática, banheiros, não é? A cantina aqui, a secretaria aqui acima, não é? Então, possui sim tudo isso. Essa afirmativa aqui, essa frase, ela é verdadeira. Na parte interna do prédio existem salas de aula, biblioteca, cantina, sala de informática, sala dos professores, secretaria, escadas e banheiros. É verdadeira. Letra C. Na parte externa há estacionamento e árvore. Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. A parte externa é este ambiente aqui, olha. Possui aqui um estacionamento? É verdade isso? Possui estacionamento? O que mais diz que possui? Possui estacionamento e árvore. Isso aqui é um estacionamento? Não, é uma quadra. E tem um portão, não é? Tem sim uma árvore, mas não possui um estacionamento. Possui uma quadra para realizar atividades esportivas. Então, se não possui estacionamento, essa frase aqui só pode ser falsa. Vocês deveriam colocar a letrinha F aqui, dizendo que é falsa. E a letra D. Aparecem 8 profissionais da escola na ilustração. Vamos ver se são 8 realmente? Começando aqui. O primeiro, segurança, não é? Temos aqui um professor, 2, uma professora, outro professor, 3 funcionários. Aqui temos o bibliotecário, 4 funcionários.
Aqui temos mais 2 professores conversando, então já são 6. Aqui temos mais 2 profissionais, né, na secretaria, 8 profissionais. Aqui abaixo temos mais uma professora no cantinho da folha, 9. E por último a merendeira. Então são 10 profissionais e não 8, como afirma aqui essa frase. Então aparecem 10 profissionais na escola, não é? Então essa frase ela é falsa. Então vamos ver aqui? A letra A. O prédio da escola tem 4 andares. Falsa, porque possui 3 andares. Na parte interna do prédio existem salas de aula, biblioteca, cantina, sala de informática, sala dos professores, secretaria, escadas e banheiros. Verdadeira. C. Na parte externa há estacionamento e árvore. É falsa, porque na parte externa tem uma quadra, árvore, plantas e um portão. E a letra D. Aparecem 8 profissionais da escola na ilustração. Também é falsa, porque aparecem 10 profissionais. Então, vocês deveriam reescrever essas frases realizando as correções, não é? Corrigindo o que está errado, o que é falso. Então, a letra A ficaria assim. O prédio da escola tem 3 andares, certo? O prédio da escola tem 3 andares. A letra C, que também é uma frase falsa, ficaria assim. Na parte externa existem quadra, árvore, plantas e portão. Na parte externa existem quadra, árvore, plantas e portão. E por último a letra D. Aparecem 10 profissionais da escola na ilustração. Aparecem 10 profissionais da escola na ilustração, certo? Vamos seguir agora para o número 2. Escolha um dos profissionais mostrados na ilustração. O que ele está fazendo? Vamos ver aqui? Como falei para vocês, temos segurança, professores, bibliotecário, temos aqui secretários, não é? A merendeira. Então, vocês poderiam escolher qualquer um desses profissionais para falar o que ele está fazendo. Por exemplo, aqui é o segurança. Ele está vigiando, não é, no portão aqui. Ele está observando para manter a ordem. Os professores estão lecionando, dando aulas, não é? E aqui temos a bibliotecária, observando as crianças aqui estudando na biblioteca e também realizando os registros dos livros retirados. Os secretários estão aqui trabalhando também nos computadores da secretaria e a merendeira servindo o lanche, não é? Para as crianças na cantina. Então, cada um está fazendo aqui sua função e você poderia escolher qualquer um deles para falar o que estava fazendo, tá bom? Número 3. Assinale e complete. A escola está mal cuidada ou bem cuidada? A escola está bem cuidada, porque é possível ver que existe um serviço de limpeza, não é? As salas, os corredores e o pátio estão limpos, não tem sujeira, não tem lixo, não é espalhado. Então, a escola mostra ser bem iluminada, arejada, os livros e as carteiras estão bem conservados, não é? Então, voltando aqui, podemos ver isso, que a escola está limpa, não é? Está tudo bem conservado, não tem nada sujo, quebrado, não existe papéis pelo chão, lixo, não é? Restos de lanche. Então, se a escola está assim, ela aparenta estar limpa, ela está muito bem cuidada. Então, deveriam marcar um xizinho aqui na opção bem cuidada e escrever, não é? Por que ela está bem cuidada? Porque ela mostra ser limpa, não é? Não tem lixo espalhado, não tem carteiras quebradas, sujas. Está tudo muito bem cuidado, sim. B. A escola está, não está, adaptada para receber alunos com deficiência, por quê? Voltando aqui novamente. Essa escola está adaptada para receber alunos com deficiência? Por exemplo, uma criança que se locomove com cadeiras de roda.
ela poderia transitar nessa escola aqui tranquilamente? Ou ela teria algumas dificuldades? Teria dificuldades, porque existem apenas escadas, olha. Temos uma escada aqui no primeiro andar, uma no segundo, não é? Então, que liga ao terceiro andar. Essa escola tem apenas escadas. Aqui na quadra também temos escada. Então, uma criança com deficiência teria muita dificuldade de se locomover aqui, de transitar por essa escola, porque ela não tem acessibilidade. Então, a resposta correta aqui seria: a escola não está adaptada para receber alunos com deficiência, porque não há elevadores disponíveis, né? E existem apenas escadas, não existem rampas para essas crianças, essas pessoas com deficiência poder se locomover, não é? Então, é sempre importante ter essa locomoção possibilitada, né? Ter essa acessibilidade disponível para crianças ou adultos, não é? Com deficiências. Então, essa escola não está adaptada. E número 4, a escola que você frequenta é parecida com essa ou diferente dela? Por quê? A nossa escola, o interior da nossa escola é parecido ou diferente? Existem coisas parecidas, não é? E existem também diferentes. Na nossa escola também possui salas de aula, como nessa. Também possui uma biblioteca menor, mas possui secretaria, possui cantina, banheiros, não é? Então, existem coisas em comum, mas também existem coisas diferentes. Como, por exemplo, sala de informática, que ainda não temos, não é? Quadra também não temos ainda. Temos um pátio bem espaçoso, bem amplo para as crianças brincarem, mas não temos uma quadra específica. Então, a nossa escola possui semelhanças, não é? E diferenças dessa escola aqui mostrada na imagem, tá bom? Então, encerramos a nossa correção aqui na página 85, certo? E agora, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Ainda falando sobre a atividade, se tiver alguma dificuldade, mande uma resposta para a prova, pode mandar pela WhatsApp, certo? Falando se tiveram dificuldade, se achou a atividade fácil, certo? Então vamos lá. Hoje vamos trabalhar com ciências, né? Nós estávamos trabalhando com o lixo, material reciclável, reutilização. E hoje vamos dar início ao nosso segundo tema da unidade. Vamos falar sobre o mundo vegetal. No primeiro ano, vocês aprenderam, não é, que plantas e vegetais são semelhantes, não é? São palavras equivalentes que significam a mesma coisa, não tem diferença. Então, abram os livros de ciências na página 66 para iniciarmos aqui a leitura e a nossa atividade. O mundo vegetal, página 66. Onde encontramos os vegetais? Esse é o questionamento que temos aqui logo inicialmente nessa atividade, não é? Onde encontramos os vegetais? Você sabe onde podemos encontrar? Podemos encontrar vegetais em vários lugares, vários ambientes, não é? Como, por exemplo, em praças, também em jardins, pomares, hortas, espalhados pelas ruas. Também existem vegetais pelas ruas, não é? Então, podemos encontrá-los em diversos lugares. Aqui na página 66, mostra alguns exemplos, não é? Mostrando aqui algumas imagens de vegetação, não é? De plantações, pomares. Então, podemos encontrar em qualquer lugar. Em vários lugares existem vegetais e vegetação também. Vamos realizar aqui a leitura desse pequeno texto da página 67 e iniciar a nossa atividade. Os vegetais no ambiente. Em que ambientes os vegetais podem ser encontrados? Os vegetais podem ser encontrados tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. No ambiente terrestre, não é? É onde nós vivemos, que são as cidades, as ruas, os pomares, as plantações, as hortas.
E os ambientes aquáticos são nas águas, nos rios, nos mares, né? Eles também possuem uma vegetação específica, que são chamadas de algas marinhas. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar, não é? Então, é isso. A vegetação pode ser encontrada tanto na água, no ambiente aquático, como no ambiente terrestre. Assim como os animais, os vegetais podem ser encontrados em diversos ambientes do nosso planeta. As plantas que vivem na terra são plantas terrestres, e as que vivem na água são plantas aquáticas. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões quentes ou frias, em lugares secos ou onde chove muito. Então, como aqui fala, né? Exatamente o que a Pro falou anteriormente, que as vegetações, as plantas podem viver tanto na terra quanto na água, né? E também podem viver em lugares quentes, lugares frios, em lugares secos, lugares úmidos onde chove muito. Então, cada ambiente tem a sua plantação, a sua vegetação específica, tá bom? Então, aqui na primeira questão diz o seguinte: a paisagem ao lado está sem vegetais. Complete-a desenhando árvores para que as aves façam ninhos e capim para que os bois e cavalos se alimentem. Depois, pinte a ilustração e perceba a diferença. Aqui no livro tem uma imagem, não é? Que mostra como se fosse um pasto, onde tem animais, cavalos, bois, não é? Tem pássaros também, mas não tem nenhuma vegetação. Não existem árvores, não existe capim. As árvores são para os pássaros, não é? Colocar os seus ninhos. E o capim para a alimentação desses animais. Então, como aqui nessa imagem não tem nada disso, vocês irão desenhar árvores e desenhar o capim para que eles possam se alimentar. Após o desenho, vocês vão pintar e assim notar a diferença deste lugar, como ele vai ficar totalmente diferente. Número 2. Faça uma lista dos lugares por onde você passa em que há vegetais. Quando você vai passear, ou então quando você vai ali no mercadinho, no supermercado, quando você viaja, onde vocês conseguem ver, não é? Vegetais. Lembrando que vegetais são árvores, capim, são flores, não é? Tudo que você pode observar pelo caminho. Então, em que lugares, né, você costuma ver vegetais quando você passa? Você vai fazer uma pequena lista aqui, dizendo quais são esses lugares, tá bom? Número 3. Observe as fotos abaixo e responda a seguir. Aqui temos algas, não é? Algas marinhas dentro do mar. Temos musgos aqui, que são um tipo de vegetação específica de lugares úmidos, onde chove muito. São os musgos. Eles surgem em cima das pedras, estão vendo aqui? E é uma vegetação muito delicada e rasteira, muito pequenininha. Temos aqui o pinheiro do Paraná, o cacto, não é? Que é uma vegetação específica das terras mais secas, onde chove pouco, como o nosso Nordeste. Tem muito cacto aqui pelo Nordeste, né? Que é a região que nós moramos. E temos aqui uma plantação de melancia, estão vendo? E a questão é a seguinte: o que as fotos têm em comum? O que todas essas fotos aqui têm em comum? Tem em semelhante, não é? O que elas são parecidas? O que elas mostram em comum? Vocês vão responder aqui. Qual a diferença entre os vegetais das fotos? Entre as algas, os musgos, o pinheiro do Paraná, o cacto, a plantação de melancia. Qual é a diferença existente aqui entre esses tipos de vegetação? Entre os vegetais que aparecem nessas fotos? Vocês vão dizer. A primeira questão, letra A, para dizer o que tem em comum, e a questão da letra B, o que tem de diferente, tá bom? Número 4. Copie abaixo de cada foto da página seguinte o texto que melhor a descreve. A questão 4
está relacionada com as imagens também da questão 3, porque vai também falar sobre as algas, os musgos, os cactos, certo? Então, vocês podem observar também pela questão do número 3. Então, vamos lá ver o que vocês vão ter que escrever na página seguinte. O primeiro quadro diz: os musgos são plantas muito pequenas e delicadas que vivem em lugares úmidos e com pouca luz solar. A Pro acabou de falar sobre os musgos, não é? Mostrei aqui na questão 3 quais são os musgos, né? E algumas das características. Então, aqui fala que os musgos são plantas muito pequenas e delicadas que vivem em lugares úmidos, com pouca luz solar. O quadrinho amarelo diz sobre o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária, cresce em regiões frias. Quadrinho verde, as algas. As algas formam um importante grupo de vegetais que vivem no fundo de águas salgadas e doces, ou sobre elas. Então, aqui fala sobre as algas, que elas podem existir tanto nas águas salgadas, não é, como nos mares e oceanos, também nas águas doces, como dos rios. E elas nascem no fundo das águas ou sobre elas. A melancia é uma planta que cresce em regiões quentes. Em regiões frias não se desenvolve bem. Então, aqui nós podemos ver, né, as diferenças entre alguns tipos de plantações. Algumas, como o pinheiro do Paraná, a araucária, crescem em regiões frias. Já a melancia só se desenvolve em regiões quentes. Por último, o cacto. O cacto é uma planta de regiões muito secas, pois tem raízes longas e consegue guardar água em seu interior. O cacto, como eu falei, né, é essa vegetação que possui aqui no nosso Nordeste, que, é uma região seca, sim, não é? Porque não chove com frequência, mas é um tipo de vegetação que consegue guardar a água dentro dela, no seu interior. Por isso ela consegue sobreviver. Então, de acordo com essas características, vocês vão ter que identificar de qual tipo de vegetação está falando. Aqui, olha, na página seguinte, né, temos as imagens representando as plantações que estão falando, as vegetações, e as linhas para que vocês possam escrever as características. Então, aqui vou dar um exemplo. Os musgos são plantas muito pequenas e delicadas que vivem em lugares úmidos e com pouca luz solar. Observando aqui na página seguinte, qual imagem representa um musgo? Lembrando que na página, não é, na atividade aqui da questão 3, voltando aqui na questão 3, nós falamos sobre isso também. E existem aqui imagens representando cada tipo de vegetação. Então, vocês vão ter que identificar aqui qual é a vegetação correspondente. Aqui na página 69, fala sobre a melancia, as algas, pinheiro do Paraná, o cacto e os musgos. Então, de acordo com cada característica, qual é a vegetação correspondente? Quais são as algas? Qual é a plantação de melancia, não é? Que só se desenvolve em lugares quentes. Você vai ter que identificar aqui e escrever a característica correspondente de acordo com a página 69, tá bom? Então, na próxima aula de ciências, vamos dar continuidade com o conteúdo sobre vegetação e vamos falar sobre as plantas ao nosso redor, né? As plantas, as vegetais, o tipo de vegetação que nós temos contato no nosso dia a dia, certo? Então, a nossa atividade, lembrando, é da página 66 à página 70 do livro de ciências, tá bom? Então, estamos encerrando mais uma aula. Espero que tenham um ótimo final de semana, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, certo? E que consigam realizar as atividades, e também consigam descansar e brincar bastante, tá bom?
Aguardo vocês na segunda-feira para mais uma aula. Então, tenham todos um ótimo dia e um grande beijo da Pro. Tchau, tchau!